Senta aqui, compadre. Encosta esse copo na mesa e me diz uma coisa, mas me diz de verdade. Há quanto tempo você sente que está correndo, correndo, correndo e não sai do lugar? Não precisa responder agora, não. Eu já vi esse filme antes, já vi lá na Lapa, já vi em beco apertado de morro, já vi em escritório com ar-condicionado e alma quente de preocupação. A pessoa acorda cedo, paga boleto, responde mensagem, engole sapo e no fim do dia fica olhando para o teto, igual quem perdeu alguma coisa, mas não sabe o quê. E aí você acha que o problema é falta de sorte. Mas não é. O problema é que você entrou num jogo e nem percebeu que as cartas já estavam marcadas. Te contar do Cláudio. Nome comum, vida comum, aperto nada comum. O cara trabalhava direito, não era de maldade com ninguém. Só que tudo na vida dele parecia andar meio torto. Casamento frio, dinheiro curto, chefe que só lembrava dele para cobrar. E o mais perigoso, ele achava que aquilo era normal. Aí que mora o golpe, meu chapa. Quando o sujeito começa a aceitar pouco, achando que é o máximo que dá, ele já está com a mão na cumbuca, sem nem saber quem empurrou. Cláudio tinha uma mania. Toda vez que alguma coisa dava errado, ele falava, é a vida fazer o quê? Você já falou isso também, né? Já jogou essa frase no ar como quem joga cinza de charuto? Só que essa frase, ela amarra tua língua, fecha teu caminho e ainda te faz achar que tá tudo sob controle. Não tá. Uma noite, dessas comuns que parecem todas iguais, Cláudio chegou em casa e ficou parado olhando a geladeira. Um monte de boleto grudado com imã, luz branca, fria, aquela cena simples, mas pesada. E ali começou a virada, só que ele ainda não sabia. Porque a virada não começa com grito, não. Começa com incômodo. Aquela coceira na alma que não passa. Ele sentou no sofá, abriu o celular, mensagem ignorada da esposa, cobrança do banco, grupo do trabalho pipocando ordem, e ele ali, parado, sentindo um cansaço que não era do corpo. Era da vida que ele estava levando. E é aqui que você precisa prestar atenção. Porque o problema não é o cansaço. O problema é continuar andando na mesma linha que te deixou cansado. Naquela mesma semana, Cláudio desceu para um boteco. Nada chique, mesa torta, cadeira que range, luz amarela. E lá estava um velho de terno branco, gravata vermelha, chapéu meio de lado, olhando o movimento como quem já viu tudo. O velho não falou nada de primeira, só deu um gole no copo e soltou. Você está jogando um jogo que não é seu. Cláudio riu, meio sem graça, mas sentiu. Porque quando a verdade vem, ela não pede licença, ela encosta. E é isso que eu estou fazendo contigo agora. Você está vivendo uma vida que foi montada sem você perceber. Trabalho que você não escolheu de verdade, relação que você mantém mais por medo do que por vontade. Rotina que te suga, mas você defende como se fosse proteção. Isso, meu chapa, é a tal da mesa marcada. E na mesa marcada, não adianta jogar melhor. Você já entrou perdendo. Cláudio tentou argumentar. Falou de responsabilidade, de boleto, de não dá para largar tudo. O velho só olhou e disse, eu não falei para você largar, eu falei para você enxergar. E aqui começa o jogo virar devagar, mas firme. Porque enxergar muda tudo. Cláudio começou a reparar em coisa pequena, coisa que antes passava batido. O jeito que o chefe falava com ele, o silêncio pesado em casa, a sensação de que ele sempre estava pedindo permissão para existir. E isso começou a incomodar mais do que antes. Ótimo, porque o incômodo é sinal de que você acordou. Mas acordar é só o começo, nego. Depois vem a parte que ninguém gosta. Adir. Cláudio percebeu que ele vivia tentando agradar todo mundo, menos ele mesmo. E isso não é bondade, não. Isso é medo disfarçado. Medo de perder, medo de desagradar, medo de ficar sozinho. Só que quem vive com medo anda na linha dos outros, nunca na própria. Então ele fez uma coisa simples, mas perigosa. Começou a dizer não. Primeiro foi tímido, depois foi ficando mais firme. E cada não que ele dizia parecia que abria um espaço dentro dele. Respiração mais leve, olho mais atento, postura mais reta. Não resolveu tudo, não.
mas começou a fechar o corpo contra aquilo que sugava ele. Isso, na linguagem da malandragem, já é meio caminho andado. Porque fechar o corpo não é só coisa de terreiro, não. É atitude. É parar de aceitar o que te diminui. É parar de fingir que está tudo bem. É parar de negociar tua paz para manter a aparência. Cláudio também fez outra coisa. Parou de contar a vida dele para quem só assistia. Sabe aquele monte de gente que fica olhando, opinando, mas não carrega um tijolo do teu peso? Então, ele amarrou a língua para esse tipo de gente. E isso mudou o jogo. Porque tem coisa que quando você fala demais, perde força. E tem gente que só cresce quando te vê pequeno. Olho no lance. O tempo foi passando e as coisas não ficaram perfeitas, mas ficaram verdadeiras. Isso vale mais que qualquer ilusão bonita. Cláudio começou a tomar decisão pequena todo dia. Uma conversa que ele evitava, ele teve. Um limite que ele nunca colocou, ele colocou. Uma escolha que ele sempre adiava, ele fez. Sem barulho, sem anúncio. Só ação. E é aqui que muita gente escorrega. Porque quer mudança grande, rápida, bonita. Mas a vida, ela responde na miúda. Na constância. No detalhe, na repetição que constrói ou destrói. Mas tem uma coisa que a maioria faz nessa hora, e é onde o jogo vira para o lado errado. A pessoa até começa a mudar, mas quando dá a primeira dificuldade, ela volta. Volta para o velho padrão, volta para a velha desculpa, volta para a velha prisão. E ainda fala, eu tentei. Não tentou, não. Você ensaiou. E ensaio não muda destino. Cláudio quase caiu nisso também. Teve um dia que tudo deu errado. Discussão em casa, pressão no trabalho, dinheiro curto. Ele sentou e pensou em desistir de tudo que tinha começado a mudar. Aí lembrou da frase do velho. Quem anda na própria linha tropeça menos, mesmo quando cai. E aquilo ficou, porque cair faz parte. Agora viver caído é escolha. Então ele levantou. Cansado mesmo, sem motivação nenhuma. Mas levantou. E continuou. E é isso que separa quem muda de quem só fala. Não é força, é decisão repetida. Hoje Cláudio ainda tem problema, ainda tem boleto, ainda tem dia ruim. Mas tem uma coisa que ele não tinha antes. Direção. E quem tem direção não se perde fácil. Agora eu te pergunto, olhando no teu olho, aqui nessa mesa, você vai continuar jogando na mesa dos outros? Ou vai puxar a cadeira e montar a tua? Porque ninguém vai fazer isso por você. Nem santo, nem guia, nem milagre. Eles até abrem caminho. Mas quem anda é você. Então faz o seguinte. Quando esse vídeo acabar, não promete nada não. Só toma uma decisão pequena. Mas verdadeira. E cumpre. Porque é assim que o jogo vira. Devagar. Silencioso. Mas firme. Se essa palavra bateu aí dentro, comenta, tô na linha. Que eu vou saber que você não está mais dormindo no próprio jogo. Saravá.